Eu tenho uma mensagem muito importante para você nessa noite. Eu quero falar de um tema que tem sido muito atual, muito falado nos dias atuais, e que você precisa ter conhecimento desse tema, você precisa ter conteúdo bíblico, você precisa saber o que de fato está acontecendo. Para você não ser aquele tipo de pessoas que apenas fala, mas não tem conteúdo, vira um papagaio que não sabe o que está falando. Eu quero falar com vocês sobre aborto. E o meu tema é o grito silencioso. Mas antes de começar a pregar e ler esse salmo, eu gostaria de passar um vídeo de aproximadamente 3 minutos, quase 4 minutos, e gostaria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo. Even though I'd been with Planned Parenthood for almost 8 years, I'd never been called into the procedure room to help the surgical team with an abortion, and I had no idea why I was needed now. Megan said that you needed some assistance. I only do ultrasound-guided procedures. I want you to hold the probe. This might be a little cold, okay? Don't move. Take my tubing. Okay. How's that? All right, a little to the left, angle down just slightly. That's better. Weaker. Hold still. Stay still. Hold my arm, but you can't wiggle it. Want to get done, don't you? Deep breath. Just hold the probe in place so I can see what I'm doing. Okay, up there. It just moved away from the catheter. They always move. That's why I do it this way. Beam me up, Scotty. Where the hell is she going? Abby, okay? Did you need a doctor? He is the last person that I want to see right now. Unfortunately for me, this is my story. Forte, não é? É muito forte.
em mim, parece que é o dobro, porque eu sou sobrevivente de várias tentativas de aborto. Não vou contar minha história, em algumas reuniões eu já contei, mas quando eu me converti, minha mãe já havia se convertido antes de mim. Não me esqueço o dia que ela entrou no quarto, chorando, pedindo para que eu perdoasse. Eu falei, mas eu vou perdoar a senhora de quê, mãe? E ela me contou toda a história. Salmo 139, versos 13 ao 16. Tu criastes o íntimo do meu ser, e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Amém. Agora há pouco eu falava da iminência de uma guerra nuclear. E quando a gente fala de guerra nuclear, a gente fica perguntando: qual é o lugar mais perigoso do mundo? Talvez você diria, o lugar mais perigoso do mundo hoje é estar na Ucrânia, ou estar na Rússia. Há quem diga que o primeiro míssil russo vai sobre a França e depois Reino Unido e Washington. Talvez o lugar mais perigoso do mundo na sua cabeça seja estar num desses lugares. Para outros talvez diriam, não, o lugar mais perigoso do mundo é estar numa favela no Rio de Janeiro. Jacarezinho, outros lugares. Talvez você poderia dizer, olha, o lugar mais perigoso do mundo hoje é no Afeganistão. Mas eu quero te dizer uma coisa: o lugar mais perigoso do mundo hoje é estar dentro de um útero. Esse é o lugar mais perigoso. Segundo um relatório da ONU, em 2019, o aborto superou a causa de mortes com 42 milhões. Matou mais que a guerra. Matou mais que a pandemia. Isso é um número alarmante. A maior causa de morte no planeta não é o câncer, não é infarto, não é a guerra, não foi a Covid, mas 42 milhões de abortos. É o grito silencioso que ninguém escuta. Nos últimos dias, esse tem sido um dos assuntos mais discutidos nas redes nacionais, a legalização do aborto. Bom, no Brasil já existem leis que de alguma forma autorizam o aborto. A Constituição prevê isso. Mas como? Quando a situação da gestante, quando a gestante está correndo um risco de morrer, o médico pode provocar um aborto para salvar a vida da mãe. Ou, em casos de estupro, quando há consentimento da gestante. São as leis que já existem no Brasil. Bom, mas se já existem leis
que dá amparo ao aborto. Então, o que essas pessoas que querem tanto a legalização do aborto, o que elas querem? Na verdade, a motivação da legalização do aborto vem para cobrir a promiscuidade e a imoralidade das relações sexuais. Na verdade, a motivação é essa, não tem outra motivação. Mas o que a Bíblia fala? O que a Bíblia ela diz sobre o assunto? Sabe, o assunto aborto na Bíblia, ele era tão inconcebível que uma mulher israelita desejasse um aborto, que não havia necessidade de proibi-lo, porque a Bíblia diz que o filho é herança, é presente de Deus. Você não vai ler na Bíblia, não abortarás, mas a Bíblia diz de forma clara nos 10 mandamentos, não matarás. Agora, a incoerência desses grupos abortistas é a contradição deles, é tão grande que esses mesmos grupos, e eu não quero fazer apologia à arma, ok? Não estou fazendo apologia ao uso de arma, mas esses grupos, eles dizem, não pode ter armas, as pessoas não podem ter armas, porque a Bíblia diz, não matarás. Mas esses mesmos que gritam em alto som que não pode ter armas, porque a Bíblia diz não matarás, são os mesmos que defendem o aborto e não fala não matarás. Eles silenciam, ficam calados. Os que defendem o aborto, na verdade, eles defendem que o feto não é uma vida, é apenas um bolo de carne e que a vida começa no parto. Mas o que a ciência diz? O que a Bíblia diz? A biologia, ela comprova com farta documentação que a vida, ela começa na concepção e não no parto. Mas por que essa discussão? Se a vida começa na concepção ou no parto, por que tanta discussão em torno disso? Por quê? Porque se a vida começa e a Bíblia e a vida de fato começa na concepção, significa que aborto é matar uma vida. Em Jeremias capítulo 1, aquilo que a ciência comprova, que um feto é um ser vivo, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos mostra isso, no livro do profeta Jeremias. Porque Deus, Ele não se relaciona apenas com homens e mulheres adultos, não. Deus se relaciona com o feto. Jeremias, capítulo de número 1, eu vou acompanhar com vocês aqui, versos 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Deus está falando para o profeta: ei, Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, eu te separei, foi lá dentro do ventre da sua mãe. A primeira experiência com Deus que João Batista teve, não foi quando adulto, não foi na época que ele comia os gafanhotos e mel silvestre, não. Mas a primeira experiência dele com Deus, com o Espírito Santo, foi quando ele estava no ventre da mãe dele. Quando a Virgem Maria, que estava grávida de Jesus, ela vai visitar sua prima Isabel. Isabel estava grávida de João Batista. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo.
o bebê agitou em seu ventre. Deus, Ele se relaciona conosco, não é apenas porque agora eu sou um homem, eu sei orar, porque você é uma mulher, você sabe orar, você é uma criança, seus pais te ensinaram, você é um adolescente. Não! Deus se relaciona com o ser humano desde o ventre da mãe. Como nós lemos no Salmo 139, quando o texto diz: Tu criastes o íntimo do meu ser, me teceste. Me teceste. Sabe essa aparência que você tem? Ela foi tecida por Deus. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado. Deus formou os seus ossos, sua pele, cada tecido, cada parte do seu sistema nervoso. Você foi projetado por Ele. Essa minha aparência aqui, ela foi desenhada por Ele no ventre da minha mãe. E não só isso, não só aquilo que diz respeito à minha condição física, mas até a minha vida. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim, todos os dias determinados para mim, foram escritos, quando nenhum deles ainda existia. Deus já tinha traçado o nosso futuro, a nossa vida, desde o ventre. Sabe, Deus, Ele coloca o feto e um adulto em pé de igualdade. Deus trata o feto e um adulto, Deus trata o embrião e um adulto em pé de igualdade. Êxodo, capítulo de número 21. Olha que interessante. Se homens brigarem e ferirem uma mulher, o quê? Grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará uma indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas, se houver danos graves, o que é um dano grave? Ou a mulher morrer, ou o bebê morrer. Se o bebê morrer, ou se a mulher morrer, se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Deus está colocando o embrião no ventre daquela mulher em pé de igualdade com o adulto que a feriu. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Se ela for ferida e sofrer um aborto, você também vai morrer. É na lei. Eu estou usando esse texto para te mostrar que o ser humano, nenhum ser humano é mais humano do que o outro. O que difere um embrião de um adulto é apenas a idade e a nutrição. Um tem semanas de vida, dias, semanas, meses, e o outro tem anos de vida. A Bíblia diz que Deus, Ele se fez homem e habitou entre nós. Porém, Deus se fez homem, não foi no parto, foi na concepção. Eis que conceberás e darás à luz. Conceber é uma coisa, dar à luz é outra. Conceber é engravidar-se, dar à luz é o parto, ao qual porás o nome de Jesus,
Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. E tem todo esse texto que diz, né, com a sua sombra, por isso o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Mas quando eu olho para essas pessoas que defendem, eu não vejo seriedade nelas. Porque para nós, ou para até muita gente que nem sabe o que está falando, que nem sabe o que está defendendo, porque a vida ela é feita assim, é igual futebol. Vou dar um exemplo de futebol. Enquanto os torcedores, os bobões dos torcedores estão brigando um contra o outro, tem coisas muito mais profundas acontecendo no mundo do futebol. Negociações, conchavos, não, esse ano você vai ser campeão, você vai ganhar, vai pagar tanto. Tem muita coisa. E quantas vezes já explodiu escândalos no mundo do futebol, enquanto os torcedores brigando, bobão, meu time ganhou, meu time perdeu. Por detrás daquilo ali tem muita coisa movida por dinheiro. Tem muita gente ganhando dinheiro com a indústria do aborto. Não é apenas uma questão de aborto, a coisa é séria. É muito séria. E eu falo da incoerência porque parece que o ser humano, um ser tão inteligente, parece que ele ficou burro por umas coisas tão simples, tão banais, tão fáceis de entender, mas já se cumpria a palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, verso 22, quando diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E quando eu digo isso, eu poderia citar aqui um fato que aconteceu algum tempo atrás, alguns anos atrás, não sei se vocês acompanharam na mídia, a questão do meio ambiente, dos ambientalistas, protegendo os ovos de tartaruga. E se quebrar um ovo de tartaruga, é crime inafiançável, é cadeia. Eu não estou fazendo apologia que a gente tem que destruir o meio ambiente, tem que destruir os animais, tem que matar. Não é isso. Mas o que me chama a atenção é que se você quebrar um ovo de tartaruga, para esse grupo, é crime inafiançável. Mas se você matar um embrião, é legal. Olha a banalização da vida. Olha, a cegueira espiritual é tão grande, que se alguém argumentar que o ovo de tartaruga ainda não é tartaruga, ele será tomado por idiota, por cínico. Mas se alguém argumentar que o feto ainda não é um ser humano, eles concordam e aplaudem. Você está entendendo? Posso ouvir um amém? Você está acompanhando meu raciocínio? Um ovo de tartaruga não é uma tartaruga. Imbecil, idiota, claro que é. Um feto não é um ser humano. Isso é verdade. É assim que eles agem. Uma incoerência, uma cegueira. Sabe que não dá para entender como são tão cegos. Na verdade, são cegos os da ponta, os torcedores, os idiotas, os militantes, que vão militar essas causas. Não quero dizer que não deva ter proteção, tem que ter proteção, mas sabe, há uma inversão de valores tão grande, que outro dia alguém disse assim: se um cachorro te morder e você ficar com raiva, com ódio, bate no dono, porque se você bater no cachorro, você vai preso. Também com isso, eu não estou fazendo apologia à violência a animais. É porque esse grupo, quando escuta essas coisas assim, eles pegam isso. Vocês viram o que o pastor falou? E ela pega uma frase totalmente descontextualizada para... Eu amo animais, tenho 2 cachorros. Mas parece que é uma cegueira.
E o problema é que esse pessoal, que a gente fica assim, eu não sou contra. Então pastor, o senhor acha que pode bater no animal? Não é bater no animal. O que eu quero dizer é que nós estamos coisificando a vida humana. O ser humano está se tornando um ser que não tem nenhum tipo de valor. Nós temos que proteger o meio ambiente, nós temos que proteger a fauna, a flora, nós temos que proteger tudo, porque se você ler na Bíblia, você vai ver essas leis na Bíblia. A própria Bíblia manda defender isso. Nas leis de Moisés você vai encontrar leis ambientais ali. Então eu sou favorável a elas. O que eu não sou favorável é essa coisificação da vida humana, do ser humano. Aí alguns dizem, não, o feto, ele é um prolongamento do corpo da mulher, e a mulher tem direito sobre o seu corpo, ela faz o que quiser. Não, o feto não é um prolongamento do corpo. E isso é comprovado geneticamente, que o feto não é um prolongamento da mãe. E é por isso que a gente não pode aceitar o aborto. O feto não é uma unha que você corta. O feto não é um cabelo que você corta. Não é uma barba que você corta. Ele não é um prolongamento do corpo. O feto, ele possui olhos, ele possui coração, ele possui impressão digital diferentes da mãe. Quando a ciência ela coloca um óvulo fecundado. Quando a ciência coloca um óvulo fecundado de um casal de japonês, segue meu raciocínio. Quando a ciência pega um óvulo fecundado de um casal japonês e coloca esse óvulo fecundado numa mulher alemã, branca, loira, dos olhos azuis, e agora essa mulher está grávida de um óvulo gerado por japoneses, ok? Amém? Quando ela dá à luz, o bebê vai nascer alemão, branquinho, loirinho, dos olhos azuis, ou vai nascer japonês? Japonês. Porque o óvulo, o feto, o embrião não é um prolongamento do corpo. Uma pergunta: num parto natural, num parto normal que não é cesáreo, num parto normal, quem determina a hora e o dia do nascimento? É a mãe ou é o bebê? É a mãe ou é o bebê? Não precisa pensar muito. São vidas diferentes, distintas. Não é um prolongamento. Se o feto não é um prolongamento do corpo da mulher, então ela não tem direito de determinar se ele vive ou se ele morre. Tem um texto que eu acho incrível. Vamos lá. Gênesis 25. Rebeca. Lembra de Rebeca? Rebeca, ela estava grávida de quem? Como é que chamava o marido de Rebeca? Isaac. Só que Rebeca estava grávida de gêmeos. Lembra? 2 meninos. E um dia ela sentindo muita contração, 2 meninos, né? 2 meninos ali dentro dela, ela sofrendo a gravidez porque aperta tudo lá dentro. Então ela disse: Senhor, eu acho que eu vou morrer, Senhor, eu não aguento mais. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Ela não sabia que estava grávida de gêmeos, ela não tinha feito ultrassom, não existia ultrassom. Então ali ela ora a Deus, ela consulta a Deus: Deus, o que está acontecendo comigo? E aí Deus revela para ela o que estava acontecendo. E o que Deus diz para ela? Disse-lhe o Senhor: 2 bebês estão no seu ventre. Foi isso?
2 crianças estão no seu ventre. Foi isso? 2 meninos estão no seu ventre. Foi isso? O que Deus disse para ela? 2 nações. Porque é assim que Deus vê o aborto. Quando você aborta uma criança, você não está abortando uma criança, você está abortando uma geração. Eu tenho 3 netos. E agora nós estamos caminhando para 5. Se a minha mãe tivesse conseguido fazer o aborto e me neutralizado ali, o Jonatas não teria nascido, a Raquel não teria nascido, a Melina não teria nascido, a Alice não teria nascido, o Pedro não teria nascido e a Luísa não teria nascido. Não é aborto de uma criança, é aborto de uma geração. Deus não disse, tem um filho no seu ventre. Deus disse, tem uma geração. Pai, filho, netos, bisnetos, bisavô, tataravô. E isso precisa ficar muito claro. 2 nações. Não são apenas gêmeos, Rebeca. São gerações, são nações. E se Rebeca abortasse a Jacó, ela teria abortado toda a nação de Israel. Se ela aborta Jacó, ela teria abortado todos os descendentes de Jacó, inclusive a Virgem Maria, que é descendência de Abraão. Então o aborto não é o derramamento de sangue de uma criança, é o derramamento de sangue de gerações. E isso precisa ficar muito claro. A gente não pode ser simples na questão, a gente precisa olhar o todo, ver o todo. Eu vou deixar algumas fotos, alguns textos aqui para vocês tirarem uma foto desse painel. Depois vocês entram no YouTube e assistem essa mensagem, que ela está sendo gravada, está sendo transmitida agora. Mas esse é um texto, vários textos bíblicos que eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas para você meditar, para você levar para casa, você tira uma foto aí, ou talvez mais tarde eu até posso publicá-lo no meu Instagram, ou no Instagram da igreja, para você meditar nesses textos. Êxodo 4, 11, 21, 21 a 25, Jó 10, 8, 12, Jó 31, 15, Salmo 71, 6, Salmo 127, 3, 139, do 13 ao 16, Jeremias 1, 5, Mateus 1, 18, Lucas 1, 39, 44, Gênesis 9, 5, 6. São textos para você ler depois. Agora eu quero entrar num outro aspecto, no aspecto espiritual do aborto. No Antigo Testamento, havia um Deus, uma entidade, havia vários deuses, Astarote e outros tantos, mas havia um especificamente, que ele se chamava Moloque. Moloque era um deus amonita. Moloque, a imagem de Moloque era um ser de corpo humano com uma cabeça de boi. Imagina. E era uma estátua, uma imagem enorme. E o seu ventre havia uma fornalha. Em algumas imagens, em algumas ilustrações, ele vai aparecer com as mãos assim. Imagina um ser, uma estátua bem maior do que esse lugar onde a gente está. E ali eram sacrificadas crianças. Eles pegavam crianças, colocavam na palma da mão daquela estátua de Moloque, ela rolava pelo braço e caía na fornalha. E eles tocavam os tambores. Sacrifícios a Moloque. Em Levíticos capítulo 20, verso 2, Deus disse: diga aos israelitas,
qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Os anos passaram. Moloque não existe mais. Mas o nome de Moloque hoje é aborto, que é o sacrifício da criança. Irmão, se tem uma coisa que Deus não esquece, que não sai da memória de Deus, é o sangue derramado dos inocentes. Salmo capítulo de número 9, verso 12 diz: pois quando o inquirido derramamento de sangue, lembra-se deles, não se esqueça do clamor dos aflitos. Se tem uma coisa que Deus não esquece, é do derramamento de sangue dos inocentes. Essa questão do derramamento de sangue, ela é muito séria. Você vai se lembrar, Adão e Eva, eles tiveram a princípio os dois rapazes. Um se chamava Caim, o outro se chamava Abel. E a Bíblia diz que Caim, ele e Abel foram oferecer ofertas ao Senhor, e Deus se agradou da oferta de Abel, e Caim se aborreceu com aquilo, e Caim ficou muito irado com aquilo, e ele chamou o seu irmão, mas Deus viu aquilo e antes lhe alertou: por que estás aborrecido? Por que você está carrancudo, Caim? E ele chama Abel, seu irmão, ao campo, e quando eles estão no campo, Caim mata Abel. E em Gênesis capítulo 4, versos 9 e 10, e disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz de quem? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Já imaginou se fosse hoje? Deus diria: onde está o filho que eu te dei, a herança que eu te dei? A voz do teu filho, da tua filha, clama a mim desde o teu útero. Eu fico imaginando no dia do juízo final, Deus falando: o sangue do teu filho clama a mim. Imagina, no dia do juízo final, imagina, se ali está um homem e uma mulher, e de repente vem um rapaz até o encontro deles. Esse homem e essa mulher, eles estão no juízo final, e de repente vem um rapaz, é apenas uma conjectura minha, e diz: ei, vocês me conhecem? E eles vão olhar: não, você não parece ser estranho, mas eu não sei quem você é. E ele diz: eu sou o filho de que vocês abortaram. Já pensou como é que seria isso? Tem uma coisa muito séria na Bíblia que se chama culpa de sangue. No livro de Deuteronômio, no capítulo 22, no verso 8, Deus está ensinando como mestre de obras a fazer uma construção. E Ele está dizendo, como um arquiteto, como um engenheiro, Ele está dizendo: olha, quando você edificar uma casa nova, farás um parapeito no eirado, em cima da laje da casa, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Deus está falando: olha, quando você construir uma casa, coloca um parapeito nessa casa, porque pode acontecer de um casal amigo seu ir almoçar ou jantar na sua casa, e lá você tem um menininho, e eles também têm um menininho, e os menininhos começam a brincar e correm daqui e dali, e vocês no almoço, no jantar, vocês começam a conversar e ficam entretidos ali, e ficam, e de repente vocês não percebem, o menino leva o outro menininho
para cima da laje para brincar lá. E de repente ele tropeça. A casa não tem parapeito. E ele cai da laje, bate com a cabeça e morre. O que vai acontecer? Vai acontecer. O texto diz: para que não ponhas mancha de sangue na tua casa. É isso? É isso? Mancha de sangue? Rastro de sangue na sua casa. É isso? O texto está dizendo o quê? Culpa de sangue. Porque a mancha de sangue, você pega ali um detergente, um produto químico e água, lava, esfrega, sai. A mancha de sangue é visível. O rastro de sangue é visível. Mas a culpa é subjetivo. É invisível. A culpa é um sentimento. Por isso nós a chamamos de sentimento de culpa. A culpa é um sentimento. E vai ficar uma culpa de sangue sobre aquela casa. Não vou entrar nesse assunto agora. Na sua casa que você mora, já teve culpa de sangue? Alguém suicidou? Alguém ali morreu? Não de morte natural, mas uma tragédia. Talvez você não tenha explicação para algumas coisas que andam acontecendo lá dentro. É hora de você fazer um mapeamento espiritual, pedir uma célula na sua casa e orar ali, quebrando toda culpa de sangue sobre a casa. Eu não quero entrar nesse assunto, porque isso aqui demandaria um outro tema, que é batalha espiritual, e não é sobre isso que eu quero falar. Mas o que eu quero que você entenda é que a mancha de sangue, com sabão em pó, com sabão, com detergente, você limpa. Mas a culpa, só Deus para remover. Não é simplesmente fazer um aborto. Não é isso. Quando você começa a ver o histórico dessas pessoas, existem coisas que estão acontecendo na vida delas. E uma das piores é a culpa. No mundo espiritual, o sangue, ele é uma moeda. Quem aí veio dos terreiros, se converteu, quem aí veio da bruxaria, ele sabe que lá na bruxaria se pede para fazer a paga. É assim? E a paga, ela é feita com sangue. Aonde há muito derramamento de sangue ali, lugares aonde há muito derramamento de sangue, é o lugar preferido de muitos demônios. Creio eu que quando Jesus disse, quando o espírito imundo sai do corpo de uma pessoa, ele anda por lugares secos e áridos, provavelmente ele vai para esse tipo de lugar. Aonde tem derramamento de sangue, há mais derramamento de sangue, há tragédias. Vou dar um exemplo. Formiga. Por muito tempo, nós tivemos um lugar aqui onde várias pessoas perderam a vida. Curva da Morte. Foi apelidado com esse nome. Eu me lembro de um dia que a minha mãe chegou para mim e disse: nós precisamos ir lá na Curva da Morte. Eu falei: para quê, mãe? Nós precisamos de ir lá orar, quebrar uma maldição. Deus me mostrou que tem uma maldição naquele lugar ali. Uma maldição de morte, um espírito de morte atuando ali. Eu olhei para ela e falei: ah, mãe, arruma as irmãs do coque e vai lá. Sei não. Passou um tempo. Eu fui fazer uma célula numa casa de uma irmã que nós ganhamos para Cristo, e hoje ela mora nos Estados Unidos. E ela tinha convidado um moço para participar da célula. E o cara era um historiador. E eu amo história.
Eu acho que se eu não fosse pastor, eu seria professor de história. E aí nós começamos a conversar. E ele começou a me contar as histórias dos quilombos. E ele me contou uma história de um rei dos quilombos chamado Rei Ambrósio. Rei Ambrósio, ele tinha quilombos nessa região. Tinha um quilombo muito grande, próximo de Cristais. Tinha um outro na Cazanga. Não sei se você sabe, aqueles nomes ali de Arcos. Rio Candonga, isso é um nome africano. Cazanga é nome africano, foi tudo trazido de lá para cá. Luanda, Morro da Luanda, comunidade da Luanda. E o rei Ambrósio, ele tinha os quilombos dele, vinha desde Cristais, ainda para lá de Ibiá, perto de Patrocínio. Mas ele tinha um quilombo aqui em Formiga, num bairro que eu acho que chama Quilombo, perto do bairro Santa Cruz. E tem o rio Quilombo, o Ribeirão Quilombo, que nasce lá no Morro das Balas, daquela região, e vem. E por que o Morro das Balas chama Morro das Balas? Esse moço vai me ensinando. Por quê? Porque o governador, na época, mandou matar o rei Ambrósio. E havia inúmeros, poderia chamar hoje de quilombolas, muitos. E eles então ficaram esperando não vou chamar de exército, porque naquela época nem o exército tinha, mas a tropa de homens, soldados que vinham para matá-los. E eles ficaram justamente lá naquele morro. E ali foi o confronto. Ali morreu milhares de pessoas. Milhares. Eles vieram armados, porque quando você vai para aquele alto daquele morro ali, você sabe onde é que é o Morro das Balas? Vocês não sabem, né? Mas vocês estão tendo aula de história aqui hoje. Você saindo de Formiga, passou o Trevão, indo sentido a Arcos. Quando você sobe, a primeira subida depois do trevo, você começa a subir naquele alto. Eles ficaram ali esperando as tropas. Só que houve uma emboscada. E centenas de pessoas morreram ali. E esses soldados, quando matavam, eles arrancavam a orelha, porque era a prova para receber o dinheiro. Eu matei tantos escravos. Então está aqui. Mas como é que você prova? Está aqui as orelhas que eu tirei. Então naquele lugar ali houve muito derramamento de sangue. É um lugar extremamente, poderia dizer, com esse peso espiritual. Mas o texto diz: se a casa tem derramamento de sangue, ela vai carregar a culpa de sangue sobre si. Agora, se a casa carrega uma culpa de sangue, imagina o corpo, onde é feito um aborto. E aí, nem é culpa, é dolo. Eu acho muito interessante, porque essa questão do direito, eu penso que quem conhece de direito deve conhecer muito de Bíblia, porque tem muita coisa parecida, sabe? Se a casa tem esse derramamento de sangue, vai carregar essa culpa, imagina o ser humano. Imagina uma situação de uma menina que se engravidou, e agora ela conta para a mãe, porque a mãe percebe que a menstruação não veio. O que está acontecendo? E aí então faz o exame e ela está grávida. E aí a mãe diz: seu pai vai matar seu namorado, vai matar quando ele ficar sabendo. E aí então a mãe, mas o namorado diz: vamos fazer um aborto. E aí então eles se ajuntam e pagam o aborto. E a menina faz o aborto. Mas essa menina cresceu. E agora essa menina virou uma moça. E agora ela conheceu uma outra pessoa, não está mais com aquele rapaz. E agora ela se casa com outro homem. E ela quer ter filho. E o filho que agora ela gera
ela gera o filho no túmulo do irmão onde ela abortou. O lugar onde ela matou o primeiro é o lugar onde ela vai gerar o segundo. As consequências são enormes para mulheres que participaram disso. Não se resolve ali numa clínica, ainda que de forma legalizada pela lei. Não se resolve. Por quê? Porque há uma sensação de culpa que acompanha essa pessoa, que só Deus pode apagar isso. Sem falar nas consequências de esterilidade, de abortos involuntários, de problemas menstruais crônicos, de câncer, de enfermidades constantes em órgão do aparelho reprodutor, depressão, frigidez sexual, bloqueio conjugal e o pior, a culpa de não perdoar a si mesmo. Então, aborto é um pacto espiritual. Às vezes ela até consegue dar à luz, em alguns casos perde, não consegue segurar a criança, perde. Mas vamos supor que ela deu à luz, e esse menino agora no casamento nasceu, e você começa a perceber que não dá para entender esse menino, porque esse menino ele sofre perseguição. Esse menino ele sofre perseguição de morte o tempo todo. O tempo todo essa criança está se envolvendo com acidentes graves. O tempo todo essa criança está caindo, batendo a cabeça. Parece que é uma perseguição sobre aquela criança. E o pai, a mãe, eu não entendo o que acontece com esse menino. Você conhece casos assim? A pergunta é: você acha que isso não traz consequências espirituais? Imagine que um adolescente, ele engravida a namorada, e a mãe do menino diz: não, esse menino, ele não tem idade para assumir um filho. Esse meu filho, ele engravidou a namoradinha dele agora, ele não tem idade. São duas crianças. Filho, vem cá. Mamãe vai te ensinar uma coisa aqui, sabe? Vai lá na farmácia, a gente vai comprar uma injeção e dá para ela. Uma injeçãozinha, ela é proibida, mas a gente consegue uma receitinha e compra. O nome dela é Citotec. Se você der essa injeção para sua namoradinha, a menstruação dela vem e sai uma bola de carne e aí acaba tudo. Está tudo resolvido. Você já parou para pensar na situação? A avó ensinando o filho a matar o neto. E as consequências virão sobre eles. Então o mundo espiritual, ele é muito parecido com o mundo jurídico. O diabo só age na vida de uma pessoa quando essa dá legalidade para ele agir. Assim como existe a cumplicidade e é crime, existe também a cumplicidade de pecado. Pastor, o senhor está falando isso aí, mas até agora a gente fala de útero, a gente fala de gestação, a gente fala de gravidez, então a gente está falando da mulher. Não, porque o peso é sobre os dois, é sobre o homem também, e não é só sobre os dois, não. Eu vou te mostrar, a Bíblia nos fala de pecado de cumplicidade, de ser cúmplice. Apocalipse capítulo 18, verso 4. Então ouvi uma outra voz dos céus, que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes o quê? Cúmplices em seus pecados, e para não participardes das pragas que a atingirão. Estava falando da Babilônia. Sai dela, povo meu, sai dela, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes o quê? Cúmplice. Não, eu não cometi aborto, mas você levou a pessoa, você pagou. No caso daquele vídeo, você viu o estado daquela moça que estava ali acompanhando. Então existe cumplicidade de pecado.
A minha colega de trabalho está numa situação dessa. E o que você falou para ela? Você aconselhou ela? Não aborta. Não aborta. Ah, mas eu não tenho condição de criar essa criança, minha vida. Deixa os avós criarem. Ah, mas minha mãe não quer. Doa para uma entidade, uma instituição de caridade. Gente, existe uma coisa que chama fila de adoção. E tem gente aqui na nossa igreja que está na fila de adoção. Você sabia disso? Nós temos casais aqui na igreja que entraram numa fila de adoção. Estão esperando. Então, quando essa coisa... Ah, pastor, como é que fica essa situação? Quando há a questão do estupro. Como é que fica essa situação? A gente tem que enxergar duas vítimas, não uma. Não é só a mulher que foi violentada, que foi abusada, estuprada que é vítima. A criança também é uma vítima desse cidadão, desse cara que praticou isso. Agora a gente resolve matando um e deixando o outro? Como é que é isso? Conta-se que uma mulher tinha uma criança e agora ela está grávida. E ela procurou um médico num país onde é legalizada essa prática e disse: doutor, eu vim aqui porque eu preciso muito que o senhor me ajude. O que foi? Olha, a vida está muito difícil, eu estou com esse menino no colo e agora eu estou grávida de outro. Eu queria que o senhor fizesse um aborto e a gente terminasse com essa gravidez. Ele disse para ela assim: tudo bem, mas vai correr risco. O aborto, você vai correr riscos. Eu tenho uma ideia melhor. Ela disse: qual, doutor? Vamos matar esse que está no colo. É mais fácil. O senhor ficou louco? O senhor está doido? Isso é um assassinato. Ele disse: qual a diferença entre o que está no braço e o que está na barriga? O que fazer? Pastor, eu estive envolvido numa situação dessa. O que eu faço? Busque o arrependimento. Arrependa-se. Deus é longânimo em perdoar. 1 de João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ah, mas há culpa de sangue. Sim, mas Hebreus 9, 13 e 14 diz: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Se há culpa de sangue, o sangue de Jesus pode purificar. O sangue de Jesus pode perdoar. Basta você se arrepender, confessar, buscar. Eu não sei se você já fez um encontro com Deus. Eu te recomendo, faça um encontro com Deus, porque a gente trabalha coisas muito profundas lá dentro.